Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse terceiro domingo do tempo comum, nós contemplamos nas leituras algumas coisas que referem-se ao discipulado. Na leitura do profeta Isaías, a primeira leitura, nós vemos ali justamente algo que foi presente na liturgia da semana passada, porque ali fala de uma luz que brilha na escuridão. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Essa luz é o próprio Cristo, que é a luz do mundo. Por isso que nós vemos também no Sagrado Evangelho a citação deste mesmo texto. Esse é o primeiro elemento do discipulado, ou seja, do seguimento de Jesus Cristo. Nós vemos que Jesus ele anuncia o Evangelho, ou seja, a verdade é nos anunciada e nós precisamos acolher essa verdade. Essa verdade é a luz que ilumina a nossa vida, a luz que ilumina as nossas trevas. A luz de Cristo, que é a verdade, vem a cada um de nós justamente para iluminar a nossa vida interior, para nos mostrar as nossas fragilidades, mas também para nos mostrar as nossas aptidões. Essa luz, ela ilumina o nosso interior e também ilumina o nosso exterior, porque essa luz ela nos mostra o verdadeiro caminho, a verdadeira direção, a verdadeira meta que nós devemos buscar, que é o reino dos céus. Por isso que antes do anúncio do Evangelho, as pessoas que andavam nas trevas, depois do anúncio, elas contemplam a luz e agora elas têm um verdadeiro caminho, uma verdadeira direção para as suas vidas. Por isso que o primeiro elemento do discipulado é a acolhida desta luz, ou seja, da verdade de Cristo, que vem iluminar nossa vida, nos mostrando aquilo que somos nós e aquilo que estamos nós, para que nós possamos trilhar esse caminho de seguimento. Por isso que o primeiro passo é justamente esse. Nós precisamos aderir a Jesus Cristo, ao Evangelho, à boa nova da salvação. Aderir essa luz que nos mostra o caminho, que nos indica a direção. Depois, o segundo elemento também tem a ver com a luz, porque uma vez que nós fomos iluminados pela luz de Cristo, ele, quando começa a pregar, ele diz: convertei-vos porque o reino dos céus está próximo. Ou seja, o segundo passo, depois de conhecer a verdade, é a conversão. Ou seja, para que nós possamos dar passos de seguimento a Jesus Cristo, nós precisamos justamente dessa adesão. E a adesão nos leva a uma conversão de direção, porque nós antes seguíamos os nossos próprios caminhos, mas agora nós seguimos o caminho de Cristo. Por isso que nós deixamos a direção que nós seguíamos pela nossa própria vontade, para que agora possamos seguir a direção que Cristo nos indica, porque Ele é o caminho. E aí depois, quando nós começamos a dar passos nesse caminho, aí começa também um segundo elemento de conversão, que é a conversão de mentalidade. Porque quando nós entramos no discipulado, nós começamos a ser formados pelo próprio Cristo, formados com a sua doutrina, formados com o seu ensinamento. E assim nós vamos formando e purificando a nossa consciência, purificando e formando a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, para deixar de pensar como os homens, para pensar como Deus. Depois, o terceiro passo da conversão é a conversão do coração, porque somente uma verdadeira conversão de coração nos permite dar passos de convicção no seguimento a Jesus Cristo,
Por isso que Jesus diz: aonde está o teu tesouro, estará o teu coração. Uma vez que nós temos verdadeira convicção, nós começamos a dar passos cada vez mais concretos. É nesse momento que nós começamos a abandonar a vida velha. Nós começamos a resistir às tentações. Nós começamos a viver uma vida de seriedade e de radicalidade no Evangelho. Esse é o segundo passo do discipulado, esse passo de conversão, a conversão de direção, de mentalidade e de coração, para que assim nós possamos dar o terceiro passo, que é a terceira característica do discípulo de Cristo. Jesus, caminhando à beira do mar da Galileia, vê aqueles dois irmãos, Pedro e André, e ele ali vai dizer àqueles dois irmãos: segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. Ou seja, Jesus ele não muda o ofício daqueles homens, mas muda o significado daquela pescaria. Jesus, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que para ser missionários, nós iremos exercer, colocar em prática aquilo que são as nossas próprias aptidões, que são os dons de Deus em nós, para que assim possamos colocar tudo aquilo que nós temos a serviço da obra de salvação das almas. Por isso que Jesus, quando ele chama, segue-me e farei de vós pescadores de homens, ele está justamente dizendo isso. O seguimento é para entrar no discipulado. O farei de vós pescadores de homens, significa aprender desse mestre, para que assim nós possamos verdadeiramente pescar almas para o reino dos céus, para que nós possamos nos tornar instrumentos aptos e eficazes de evangelização, para salvar almas, porque Deus é que salva, mas Deus ele quer contar com cada um de nós como verdadeiros instrumentos de salvação, para que assim nós possamos lançar as redes, lançar o anúncio do Evangelho, para que esse anúncio do Evangelho, que é luz, possa iluminar a vida das pessoas. E uma vez iluminando a vida das pessoas, nós possamos verdadeiramente seguir a Cristo. E não seguir a homens, mas seguir o verdadeiro Deus. Por isso que São Paulo, na segunda leitura, ele chama a atenção daquele povo, da comunidade de Corinto, justamente sobre isso, perguntando a eles: a quem vós seguistes? Ou seja, é a Paulo, é Apolo, é Cefas ou é Cristo? E Paulo ele deixa bem claro: foi Cristo que morreu por nós. Toda a obra que Cefas, que Apolo, que Paulo realiza, nada mais é do que um instrumento da própria ação de Cristo. Por isso que nós precisamos entender justamente isso. Nós seguimos a Cristo Jesus e Ele é o nosso mestre. É nesse discipulado que nós adentramos. E é por isso que nós precisamos nos permitir ser formados por Ele. Por isso que esse é o caminho de discipulado que nós precisamos fazer em nossa vida. Precisamos ser iluminados pela luz de Cristo, aderir a essa luz, trilhar o caminho de conversão, de direção, de mentalidade, de coração, para que assim possamos ser instrumentos eficazes para a salvação das almas, para pescar homens para o reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.